Amado Jesus, permite-nos, Senhor, aqui nos reunirmos mais uma vez em Teu santíssimo nome. Em mais uma noite de estudos no nosso NEFA. Envolve-nos e ao nosso Marconi, que vai nos conduzir nos estudos da noite, para que possamos, Senhor, ter aproveitamento em relação às claridades da vida espiritual. Neste momento, concede-nos a presença das entidades sublimes, responsáveis pela educação moral e espiritual da humanidade. Que este seja o momento em que oremos pela nossa paz, pela paz dos nossos lares, nossos familiares, amigos, entes amados e pela nossa humanidade, a nossa grande família humana, Senhor. Seja, portanto, no Teu nome e no nome de Deus Altíssimo, que aqui realizemos mais um estudo, louvando-Te e a Deus nosso Pai, hoje como sempre, que assim seja. Como consta da nossa programação, temos hoje o nosso Marconi falando sobre o Cântico de Zacarias, dando prosseguimento ao estudo do volume 1 de A Sabedoria do Evangelho, de Carlos Pastorino. Portanto, vamos passar a palavra ao nosso Marconi para que ele dê prosseguimento ao nosso estudo. Que Jesus nos ampare, nos inspire, nos envolva e nos abençoe. Rui, eu fiz uma maldade de ter mandado material para você tem uns 15 minutos. Mandei um WhatsApp, mandei uma mensagem aí. Eu acho, não sei se você pegou. Grato. Então, hoje a gente dá continuidade ao estudo. E todo o material de hoje, todo o texto de hoje, está relacionado ao que Léo trouxe na semana passada, quando ele comentou o nascimento de João. Então, o Cântico de Zacarias está em Lucas, nos versículos 67 a 80, e Pastorino faz o comentário agora no volume 1. Por favor, Rui, passe os próximos slides. Novamente vocês veem a foto de Pastorino e aí o texto, o Cântico de Lucas, a primeira parte, o restante está no slide seguinte. O que é interessante a gente voltar a chamar a atenção é que os títulos que são colocados nos textos dos evangelhos não foram colocados pelos evangelistas. Né? São textos de que os títulos são textos daqueles que fazem a tradução. Então, o Cântico de Zacarias, que muitos chamam de Benedictus, começa da seguinte forma: Zacarias, seu pai, ficou cheio de um Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque veio visitar e trazer resgate a seu povo, e nos suscitou um libertador poderoso da casa de Davi, seu servo, como anunciara desde tempos imemoriais pela boca de seus santos profetas, para nos livrar de nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança,
do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os nossos dias. Próximo, por favor, Rui. E o texto continua. Sim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação, que consiste na rejeição de seus erros, devido ao amor misericordioso de nosso Deus, pelo qual nos visitam o sol do alto, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir nos nossos passos no caminho da paz. Ora, o menino crescia e se fortificava em espírito e habitava nos desertos até o dia de sua manifestação a Israel. Próximo, por favor, Rui. Em uma observação bem tranquila, o comentário de Pastorino, que se inicia, a gente lembra que Pastorino faz um comentário inicial da parte literal e depois ele faz um comentário que ele chama de esotérico. Então, na parte literal, é bem curtinho esse capítulo. Ele inicia o comentário dele e diz ele que o cântico se divide em duas partes, como a gente viu em 2 slides. Está todo juntinho, eu separei em 2 slides. E na primeira parte do cântico é um louvor a Deus pela era messiânica que é iniciada, isso está entre os versículos 68 e 75. É totalmente baseado no Velho Testamento, a gente conta trechos do que está ali anunciado no Antigo Testamento. É um salmo que celebra Deus e a salvação trazida por ele a seu povo. Em uma segunda parte, relaciona a esperança messiânica ao nascimento de João, cujo a vocação de precursor está claramente definida. A gente lembra do capítulo anterior, que é o nascimento do homem novo. Próximo, por favor. E aí continua Pastorino. No versículo 67, ele reproduz: Zacarias, seu pai, ficou cheio de um Espírito Santo, enchido pelo sopro sagrado, e profetizou dizendo, é inspirado e disse. E Pastorino é bem categórico e diz, Zacarias incorpora um espírito superior. E fala, é um fenômeno mediúnico, há uma psicofonia naquele instante. Zacarias, a gente vai lembrar lá do capítulo anterior, que desde quando o anjo apareceu para ele no altar e anunciou o nascimento de João Batista, ele fica mudo, né? Ele fica em contemplação e em silêncio. E após o nascimento, ele sai desse estado de contemplação, de mutismo, né? O intelecto sai desse estado, e nesse instante, ele incorpora o Espírito Superior, incorpora o Espírito Santo, ele fica cheio do sopro sagrado e inicia aquele discurso que é a primeira parte do texto, né? Então ele diz, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque veio visitar e trazer resgate a seu povo e nos suscitou um libertador poderoso da casa de Davi, seu servo, conforme anunciou os profetas. Tudo do Antigo Testamento. O juramento feito a Abraão foi dar-lhe numerosa posteridade, da qual seria abençoada todas as nações da terra. Tudo aquilo que os judeus esperavam e esperam até hoje, do anúncio do libertador, do Messias naquela época, a época de Jesus, a época de João, do nascimento de João, o grande algoz dos judeus era Roma. Então o sonho era a liberdade de Roma. Se fosse numa época anterior, seria dos fenícios. Hoje, talvez, eles pensem na libertação do mundo árabe, do jugo árabe, dos palestinos que estão ali, enfim. Então, sempre eles aguardam esse Deus, o envio desse Messias, né, desse libertador poderoso, que vai tirar Israel do jugo dessas nações que a explora, no caso aqui específico, de Roma. Então, é sempre o aguardo ao Messias. Próximo, por favor.
E na segunda parte do texto, Zacarias dirige-se a seu filho, dirige aquele homem novo, ao que estava nascendo, né, a João. Apostrofando o afirmando que ele seria chamado de profeta do Altíssimo. Na comunicação mediúnica já vem um anúncio de que vem um profeta, vem aquele que vai abrir os caminhos, porque o Messias, o libertador, virá depois. Então há um anúncio, uma comunicação mediúnica em que se fala da vinda do libertador, da vinda do Messias, e que também se fala de que antes do Messias reencarnar, chegar, virá aquele que vai preparar o caminho. Repete então, resumindo as palavras de Malaquias: eis que vos envio o meu mensageiro, que aplanará o caminho diante de mim. É Yahvé que fala. E de Isaías, uma voz grita: abri no deserto o caminho de Deus. Próximo slide, por favor, Rui. Eu não sei se para vocês ficou na telinha pequena, porque o rosto de Rui ficou na tela grande e os slides foi lá para cima, para aquele quadradozinho. Eu não sei se vocês estão vendo. E aí ele diz no texto: realmente está tudo certo. Jesus é a encarnação de Yahvé e João a reencarnação de Elias. Como esclarece o mesmo Malaquias: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé. E aí Lucas encerra o capítulo, né, de uma forma simples, segundo o pastorinho, ele diz: numa penada simples, em que nos mostra o menino crescer e fortalecer-se em espírito, permanecendo no deserto, até o momento no início de sua missão de precursor. E aí ele encerra a interpretação literal. Como a gente tem um tempo razoável, eu vou me estender um pouquinho ainda na parte literal para a gente poder compreender essa parte e fazer uma ponte com Francisco de Assis, com o que a gente comentou na quinta-feira passada, e passar para a segunda parte com a compreensão mais facilitada. Por que você está dizendo isso? A gente fala muito de Elias, né? João foi Elias. Ninguém tem dúvida quanto a João ter sido a reencarnação de Elias. E quando a gente pergunta assim: e quem foi Elias? O que foi que Elias fez? A gente não sabe quem foi Elias. A gente só diz assim: não, Elias mandou decapitar os 450 sacerdotes de Baal. Só para a gente contextualizar a semelhança, eu vou dizer assim, entre Elias, João Batista, e aí eu vou pegar a carona de Rui, e Francisco de Assis. A gente observa que quando Salomão conseguiu reunir lá as 12 tribos, unificou tudo. Veio o filho dele seguinte, Joboão, se não me engano esse é o nome, e dividiu o reino em dois. Se a gente pensar Israel tem mais ou menos o formato do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. A gente imagina cortar o estado do Rio no meio, em cima ficou o reino de Israel, que era formado pela Galiléia e pela Samaria, se a gente lembrar do mapa, e o reino de baixo ficou o reino de Judá. O que foi que aconteceu com a parte de cima, com o reino de Israel? Orwell permitiu que fossem fundados vários templos e também permitiu que o culto a Baal fosse liberado. E aí se construiu templos nessa parte de cima do reino de Israel, e o reino de Judá, onde tem Jerusalém, né, onde ficou sendo a Judéia, ficou muito ortodoxa. Passados os anos, o El morre e Acabe, seu filho, assume o reino. E para fortalecer sua posição política, ele se casa com Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal, filho de um rei de Sidom na Fenícia. E, obviamente, quando Jezabel vem para o reino de Israel, para Galiléia, Judéia, ela era sacerdotisa de Baal, ela traz os sacerdotes de Baal
e o sacerdote de Assé inicia o culto e tal. E aí surge a figura de Elias. Elias, com a mesma veemência de João Batista, ou melhor, João, continua com a mesma veemência de Elias, que é a mesma veemência do discurso de Francisco de Assis. E parte para cima de Acabe e faz ameaças que ele estava traindo o Deus de Israel. O próprio nome de Elias, se for traduzir, é o servo de Yahvé, o servo de Deus. E Elias diz a ele, olha, já que você permitiu o culto de Baal, durante 3 anos não vai cair uma gota de chuva, sequer uma gota de orvalho nessa terra. E aí ele parte dali com medo da fúria de Acabe. E durante 3 anos não chove. Não chove, não cai uma gota de orvalho, tem-se uma grande fome, os rios secam, ele vai para o Jordão. Depois do Jordão, Deus aparece para ele e manda ele para a terra de Jezabel. E lá se inicia também uma grande seca, uma grande fome. E aí é que aparece o episódio da viúva de Serepta, que também aparece no Novo Testamento, que Deus envia Elias, a viúva de Serepta, e todos morrem, exceto a viúva, porque Elias diz a ela, olha, meu Deus me mandou aqui e você não vai morrer de fome e de sede. Está vendo aquela farinha que está na panela? Durante toda essa seca, a farinha vai multiplicar e o azeite que está naquela garrafa também vai se multiplicar e você não vai ter fome nem sede. Nesse período, o filho da viúva morre, ela se revolta contra Elias, Elias ora o Deus, e o Deus de Elias, Yahvé, ressuscita o filho da viúva Serepta. É o primeiro caso de ressurreição do Evangelho. E passado esse período, segundo o Velho Testamento, né, que o Velho Testamento é assim, Deus aparece para Elias e manda ele voltar a Acabe. Elias volta até o reino de Israel e, quando chega lá, desafia os sacerdotes de Acabe. Diz, olha, vamos fazer o seguinte, já que Baal é o deus da tempestade, Baal é o deus da chuva, Baal é o deus do orvalho, vamos fazer um desafio para ver se os sacerdotes de Baal faz com que chova. E se eles não fizerem, meu Deus vai fazer com que chova. Então fazem 2 altares, matam um boi, colocam nos 2 altares em cima de lenha, e os 450 sacerdotes de Baal começam a orar de manhã até meio-dia para que o fogo se acenda. E o fogo não acende. João, Elias, Francisco começa a zombar dos sacerdotes de Baal, e aí eles se cortam, se imolam e continuam orando até a noite e não conseguem. Aí Elias diz o seguinte, molha a lenha, pode pegar 4 jarras de água e jogar na lenha. Aí jogam, ele disse, joga mais 4, joga mais 4, molham a lenha 4 vezes, 3 vezes com 4 jarras de água, e aí ele faz com que desça fogo do céu, e a pira dele pega fogo, o altar dele pega fogo, a carne é queimada, e aí ele aproveita e manda matar os 450 sacerdotes. Parte dali e se esconde lá para o Jordão. Depois ele tem um novo encontro com Acabe. E nesse encontro, Acabe queria comprar uma vinha de Noabe, Noabe não vende, e Jezabel trama para que ele seja convidado para um banquete, lá ele é assassinado, e Acabe assume a vinha. Elias, sabendo disso, vai até Acabe e diz que ele, a esposa e os familiares vão morrer sendo devorados por cães, se morrer na cidade. E se for para o campo, vai ser devorado por pássaros. Acabe se arrepende, faz penitência, pede perdão. Depois disso, ele vai para o Jordão com o discípulo dele, Eliseu, bate a capa no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre, aparece uma carruagem de fogo e ele volta para o plano espiritual. Essa é a história de Elias no Velho Testamento. Então, o indivíduo que reencarna como João e que mantém a mesma veemência, a mesma verve, o mesmo discurso, o mesmo destemor, a busca da verdade,
afronta as autoridades. A mesma personalidade de Elias a gente vai encontrar em João Batista e a gente vai encontrar em Francisco de Assis. A mesma forma de se vestir, a mesma forma de se alimentar, a mesma forma de agir. Então, só para a gente se situar um pouquinho mais, a gente continua nos slides. O slide próximo, por favor, Rui. É porque você vai trazer a figura do batismo agora nesse slide, se não tem no texto. É porque a gente vai, para a gente entender a parte que o Pastorinho vai trazer depois, e ele não trabalha com essa ideia nessa primeira parte dele. Então, o batismo de João não exigia nenhum estágio probatório, porque o batismo era comum entre os judeus, mas tinha uma série de regras, uma série de estágios. E não era uma imersão de purificação, simplesmente com o rito das seitas. Seu caráter era de uma iniciação, o marco de vida do postulante, a transformação. Suavizar era psicológica. Em nada adiantaria banhar o corpo, comungando com os processos da santidade da seita, enquanto o interior continuava impuro. A gente observa que é a mesma forma, vou colocar entre aspas, do batismo de Francisco de Assis, né? Você ir, abandonar, romper com aquela sua forma antiga de vida e partir. Próximo, por favor, Rui. E o que a gente observa é que o discurso de Jesus não vai ser diferente do discurso de João Batista. Por isso, ambos proclamam a necessidade de transformar a mente. A frase marcante de João é transformar as vossas mentes, que é chegado ao reino dos céus. Não simples transformar, é a metanoia, a transfiguração. Transfigurai as vossas mentes, porque é chegado o reino dos céus. Transformar a mente para que o indivíduo pudesse entrar no reino de Deus. É a transformação que Francisco vai lá no século XIII, né, 1200 e pouco, também pedir. A pregação de Jesus continuou e aprofundou a de João. Ambos queriam acordar o povo de Israel e suscitar o desastre que parecia iminente. Jesus elasteceu a lição e a universaliza ao proclamar a generalização do amor sem distinções. João faz o discurso, pede a transformação da mente, abandone tudo, venha, e Jesus conduz com a amorosidade, com os exemplos, com as parábolas, as ideias que João prega com veemência. Próximo. O discurso do Batista incomodava as autoridades numa época em que aqui e ali ponteava os revoltosos. É o mesmo discurso lá atrás de Elias que incomodava as autoridades da época, né? Incomodava Acabe e Jezabel. O discurso de João vai incomodar Herodíades. O discurso de Francisco incomoda toda a Assis, incomoda a Pedro Bernardone, incomoda João, incomoda a igreja, enfim. É o mesmo discurso incomodando as autoridades temporais das épocas em que vive. Alguém que fosse capaz de atrair multidões representava um perigo iminente para o poder, pelo menos aos olhos daquele que detinha. Elias, João Batista e aqueles que acreditam, Francisco de Assis. Os evangelistas narram que vinham ter a ele gente de toda parte, de Jerusalém, da Judéia e de toda a região vizinha ao Jordão. A afluência do povo para ouvir suas exortações é atestada por Flávio Joséfo. Flávio Joséfo é um historiador da época, que ele resiste à presença na vida judaica. A visão de Francisco atrai discípulos de todas as partes, norte, sul, leste, oeste. A mesma forma acontece com João Batista. Próximo, por favor, Rui. A sua proclamação do advento de um Messias e a iminência da chegada do reino colocaram de sobreaviso Herodes Antipas, colocaram de sobreaviso o Papa Inocêncio III, colocaram de sobreaviso Acabe, coloca de sobreaviso Herodes Antipas. Ainda mais quando ele reprova publicamente sua conduta conjugal. O tetrarca da Galiléia sentiu necessidade de silenciá-lo, inicialmente com a reclusão e em seguida com a morte. Próximo, por favor. É a forma de você querer silenciar a voz que clama do deserto, seja Elias, seja João.
Batista, seja Francisco de Assis, só que a metodologia usada por Acabe é uma, a por Herodes é outra, e a por Elias e pelo Papa, outra. Tão querido ele era pelo povo, a gente está falando de João Batista, mas se você quiser pensar em Francisco, o texto também cabe. Tão querido ele era pelo povo que este atribuiu a derrota de Herodes perante o exército do rei Aretas a um castigo de Deus por causa de sua prisão. Quando João é preso, Herodes pede uma batalha e o povo dizia, perdeu porque desrespeitou o divino, prendendo o seu profeta. A mesma coisa acontece com os exércitos cruzados, quando Francisco se encontra lá e diz, olha, vocês vão perder. E aí eles não ouvem e tem uma mortandade, tem uma carnificina com os cruzados inenarrável. Portanto, era um homem de grande piedade que exortava os judeus a abraçar a virtude, a praticar justiça, a receber o batismo, depois de terem tornado agradáveis a Deus, não se contentando em cometer pecados, mas unido à pureza do corpo e da alma. Esse é um texto de Flávio Joséfo, que a gente observa as mesmas características em Elias e em Francisco, um homem de grande piedade que exortava, no caso os judeus, no caso de Francisco os cristãos, a abraçar a virtude, a abraçar a pobreza, a praticar a justiça, receber o batismo, a entrega ao divino, ao Cristo, depois de terem se tornado agradáveis a Deus. Próximo, por favor. A personalidade de João oferece imagem a distintas interpretações. Alguns afirmam ter ele pertencido à seita dos essênios, a terceira ordem dos essênios. Dentro das hipóteses essênias, uns postulam ter sido integrante de uma das comunidades que adotava a reclusão para aguardar a chegada do Messias. A gente observa que ele rompe com isso. Outros aventam ter sido ele educado pelos essênios após a morte de seus pais, que eram de avançada idade por ocasião do seu nascimento. Então, tem historiadores que dizem que Isabel e Zacarias já eram avançados em idade, ele fica órfão cedo e vai para a comunidade dos essênios. João teria discordado do sistema de reclusão e marchado para a pregação direta ao povo em sistema de urgência. Quem vai fazer isso em 1200 e alguma coisa? Quem é que rompe com a estrutura da igreja, né, discordando daquele sistema de mosteiro dominicano, beneditino, etc., etc., de reclusão e marcha para uma pregação direta com o povo? A mesma ideia de Francisco, a gente vê em João Batista, a gente vê em Elias o contato direto, a transformação, o abandonar tudo e a pregação do reino dos céus. Próximo, por favor, Rui. Sua figura bem lembrava de um profeta dos tempos antigos anunciando o fim dos tempos. A mesma figura de Elias, vestido com a roupa de pelo de camelo e cingindo um cinturão de couro em torno dos rins. Elias se vestia da mesma forma, uma túnica e um cinturão de couro. Francisco, uma túnica, um capote, um saco, uma coisa qualquer, e uma corda em torno da cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Elias, da mesma forma, João, Francisco, com resto de pão, com colher de sopa, com qualquer coisa que a caridade desse a ele. João Batista pregava o arrependimento de todos os pecados em face da iminência do reino dos céus. Francisco, da mesma forma, Elias, das mesmas formas. A saduceus e fariseus denominou-os de raça de víboras. Olha o discurso como é forte nessas três figuras. O mesmo discurso com força, verberando contra os costumes de se resguardarem na paternidade de Abraão. A gente vê isso direto em Francisco. Quando você pega a história de Francisco, isso se repete. Se os indivíduos constroem casa melhor, ele vai lá, derruba. Havia um frade que todos idolatravam ele como bonzinho, e aí Francisco vai desmascarar ele, enfim. Então, os saduceus e fariseus denominou raça de víbora, verberando contra os costumes, desresguardarem na paternidade de Abraão, e conclamou aos arrependimento. A mudança de rumo na orientação da vida era necessariamente urgida,
pois o machado estava colocado à raiz das árvores e as árvores doentias seriam cortadas e queimadas. Um discurso de força, um discurso de verdade, que é o discurso de Elias, o discurso de João Batista, o discurso de Francisco de Assis. Próximo, por favor. João não convoca o povo a se retirar em comunidades fechadas. A mesma ideia de Elias, a mesma ideia de Francisco, como faziam os essênios. Para partilhar os bens não havia necessidade de se tornarem reclusos. A socialização desses devia ser o reflexo da mudança mental. Túnicas e alimentos deveriam ser partilhados com os necessitados. É quando Francisco abre lá a Bíblia para Pedro del Catane e para Bernardo de Quintavalle e cai essas lições. Vai, vende tudo que tem, reparte entre os pobres. Quem for me seguir não precisa levar 2 túnicas, não precisa levar alimento, não precisa levar bolsa. E aí o discurso de João. Cobradores de impostos não deveriam exigir mais que as taxas legais. Aos militares recomendava evitar excesso no cumprimento do dever, nem tortura, nem chantagem, devendo cada um contentar-se com seu soldo. Para João Batista, o essencial era a transformação interior, o arrependimento com confissão e a assunção da responsabilidade da própria vida. De quem é essa ideia? Transformai as vossas mentes, porque o reino dos céus está próximo, era a sua pregação. Transfigurai as vossas mentes, porque é chegado o reino dos céus. Próximo, por favor. Oi. E aí ele tinha a plena certeza de que ele era simplesmente aquele que ia iniciar a caminhada. Porque ele dizia, aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Ou seja, o libertador, o Messias, o Cristo, Jesus. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhes as sandálias. Isso está em Mateus. Quando na época era um serviço para escravos, segundo o registro do provérbio, existia um provérbio que dizia o seguinte: todos os trabalhos que um escravo presta a seu senhor, deve o discípulo prestar ao seu mestre, com exceção desatar as sandálias. João não se achava digno de desatar as sandálias de Jesus. A descrição dá a entender que João tinha conhecimento da personalidade de Jesus, desde que o texto não debita a atitude de João a qualquer dom profético. Então, João sabia quem era Jesus, quem era o Mestre, quem era o Cristo. Próximo, por favor. Tanto é que João o reconheceu, dizendo aos que lhe inquietariam: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala da terra. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Então, João, filho de homem, falando de Jesus, filho de mulher. Aquele que vem do alto está acima de todos. Então, Jesus vinha do alto, Jesus era esse Messias, esse profeta. Essa é a ideia que a gente tem de João Batista, reencarnado, Elias reencarnado, e que no futuro, volto a dizer, há aqueles que compartilham dessa crença, a reencarnação de Francisco de Assis. Feito esse parêntese, a gente passa agora para o que Pastorino chama de, no sentido esotérico da parábola. Vamos respirar fundo e vamos partir para essa interpretação. A gente vai lembrar lá da semana passada, quando o Léo trouxe, que o intelecto, quando encontra com a intuição, nasce o homem novo. Nasceu um homem novo. Ou seja, o mundo foi visitado pelo mundo novo. Então, o intelecto compreende o nascimento de João, né? O intelecto, Zacarias, compreende finalmente a realidade da vida maior. Lembra que Zacarias estava em contemplação? Lembra que Zacarias estava em silêncio? Zacarias ficou mudo durante todo o período da gravidez. Desde o encontro com o anjo até o nascimento de João, ele estava em estado de contemplação, estava em estado de silêncio. Pois bem, então ele compreende, finalizando esse período de contemplação, finalizando esse período de silêncio,
ele compreende a realidade da vida maior. Após o encontro, achou-se repleto do Espírito Santo. Com o nascimento do novo homem, ele incorpora, na parte literal, e aquele se acha repleto do Espírito Santo, do Cristo cósmico, que permeia todas as células do âmago do ser e enalteceu os acontecimentos percebidos durante um mergulho na profundidade abismal do infinito eterno. Se a gente não lembrar do texto antigo, a gente não compreende esse. Para o próximo slide. Lembra lá que no texto antigo, quando João nasce, ele é visitado pelos vizinhos e pelos parentes? Próximo slide, por favor, Rui. Então a gente vai pensar, quem são os vizinhos e os parentes? Vamos lá. Reconhece então que Deus veio visitar a ele, a todo o seu povo. Lembra dos vizinhos e parentes? É todo o seu povo. Isso na parte literal. A todos aqueles seres que constituem seu corpo astral. Ele faz a interpretação de que esses vizinhos e esses parentes são cada célula do corpo. O corpo que é visitado pelo Espírito Santo, nesse novo nascimento, aqueles que constituem seu corpo astral e sua contraparte física, que, embora em estado inicial da vida, formam um povo, que futuramente constitui os seres de um planeta ou de um sistema planetário. Agora complicou tudo. Agora complicou. Vamos lá. Fiquem tranquilos. Não tem complicação nenhuma. O que é que ele está dizendo? Que a partir daquele instante que houve a incorporação, a partir do instante que o intelecto teve acesso à manifestação divina, todos os seus vizinhos, todos os seus parentes, que são as células do corpo, né, foram visitadas, e esses vizinhos, essas células, vão constituir um povo que formará um planeta e um sistema planetário. Não entendi nada, continuo sem entender. Passa o próximo slide, por favor, Rui. O que é que Pastorino vai dizer? Pastorino vai dizer que cada criatura humana, ele diz, cada criatura humana é constituída de trilhões de células. Cada célula é um ser espiritual individualizado na centelha divina. Lembra lá do prólogo de Lucas? No prólogo de Lucas, a gente tinha chamado a atenção de que quando Pastorino fala da criação, ele não fala da criação que Kardec fala. Ou seja, Kardec fala do espírito quando o espírito entra no reino nominal. Pastorino fala de criação quando a centelha divina, quando a centelha do divino, né, é separada, é individualizada. Então, o que é que ele está dizendo? Que cada célula do nosso corpo, cada célula epitelial, cada neurônio possui uma centelha divina. Essa célula, esses trilhões de células que constituem nosso corpo físico, cada uma célula dessa vai, após bilhões, trilhões, quadrilhões, sei lá quanto tempo, na evolução, passar, cada centelha criada, depois de passar pelo reino mineral, depois de passar pelo reino vegetal, que chegar a esse estado de célula, ela vai evoluir e um dia ela vai romper a cadeia evolutiva e chegar no estado nominal. A partir daí, cada centelha divina, cada célula dessa vai formar um indivíduo. Esses indivíduos, que um dia foram células que formaram o nosso corpo humano, formarão uma população que habitará um planeta. Então, diz ele, cada criatura humana é constituída de trilhões de células. Cada célula é um ser espiritual, individualizado na centelha divina. Cada centelha que foi criada lá no início, no ponto zero da divindade. E que já ultrapassou os estados mineral e vegetal, ou seja, já rompeu o reino mineral, já rompeu o reino vegetal, iniciando a fase animal, ou seja, chegou na célula animal. Compreendemos bem que nesse estágio, a célula é um vórtice energético animado por um ser espiritual, que se reveste de matéria física para constituir o corpo denso da criatura. A união de células que forma nosso corpo vai evoluir e um dia vai romper esse estado evolutivo e se transformar em espíritos. Esses espíritos darão origem à população de um planeta. Próximo, por favor. Aí diz ele, ao chegar ao estado humano, o número de células está mais ou menos fixado
e a criatura se vai elevando na escala, servindo sempre pelas células servis, como auxiliadoras preciosas de sua evolução. As células são as mesmas vidas após vida, mas embora o envoltório físico dessas células varie de vida para vida, e até dentro da mesma existência da criatura, elas morrem e renascem. Isso é, perdem a matéria física e retornam a outra. É como se aquela centelha divina fosse reencarnando em outras células. A prova é que a parte espiritual das células é a mesma, e de que no seu corpo se refaz e que as cicatrizes profundas da infância se mantêm até a velhice, embora a ciência tenha confirmado que após cada 7 anos todas as células se renovam, menos as nervosas. Então, mesmo ele compreendendo, mesmo ele entendendo que há uma renovação das células no corpo, ele entende que essa centelha vai reencarnando em células novas e mantendo o nosso corpo. Essas mesmas centelhas, de um número mais ou menos fixado, mais ou menos definido, formam o nosso corpo físico durante as milhares de encarnações que nós vamos tendo. As milhares de encarnações que nós vamos tendo, buscando gravitar para a unidade divina, essas centelhas vão nos acompanhando, entre aspas, reencarnando em células. Essas centelhas que vão reencarnando nas células que formam o nosso corpo físico, vai nos acompanhando durante toda a nossa evolução. Próximo, por favor, Rui. Então, elas se renovam sim, mas no corpo físico, que é a contrapartida, a materialização de seu corpo perispiritual ou astral. E as cicatrizes profundas afetam o corpo astral das células. E por isso não, é a repetição do final do parágrafo anterior. Passa o próximo, por favor, Rui. Ora, essas células, seres espirituais, com mente própria, ou seja, essas centelhas divinas, tanto que sabe suas funções específicas, executa com rigor, o neurônio faz tal coisa, a epitélio gástrica faz tal coisa, enfim, evoluirão também, ou seja, a centelha buscando gravitar para a unidade divina, só que ela está muito longe da gente, do nosso estado evolutivo. No corpo humano possui a chamada alma de grupo, constituída nossa mente subconsciente. Então, nossa mente governa essa alma grupo. Tanto assim que se nos desequilibra e aparecem os distúrbios e a enfermidade. Então, se você se desequilibra, as células do seu corpo sentem esse desequilíbrio porque você está no comando. Aedes pastorino. Mas ascendendo lentissimamente pela escala animal, atingirão após milênios de milênio a escala humana. Aquela centelha divina que estava ali na célula, vai evoluindo e após milênios de milênios e milênios, chegou ao estado hominal. A esse ponto, a criatura humana, que foi servida por células, hoje criaturas humanas, já atingiu o grau evolutivo elevadíssimo e terá sob a responsabilidade todo esse conglomerado humano que constituirá seu povo. Ao mesmo tempo que a célula evolui, quando ela chega nesse salto a entrar no reino nominal, o indivíduo atingiu o estado crístico. Ele também gravitou na unidade divina e se tornou um Cristo. E aí ele se torna responsável por este povo. Próximo slide, por favor, Rui. Ou seja, aquelas células que compuseram o corpo físico, em todo o período de evolução dele, quando ele chega num estágio, no ápice da evolução, Cristo, as células atingem o estado nominal. E aqui temos uma explicação do grande motivo que impeliu Jesus a criar o planeta Terra, a criar todo esse sistema planetário, para acolher-nos em nossa evolução. E aí diz Pastorina, essa humanidade que aqui vive é constituída de antigas células que, nas épocas imemoriais, formaram o corpo de Jesus durante a passagem dele pela escala nominal em outros planetas. O que é que Pastorina está dizendo? Que enquanto Jesus estava no processo de evolução dela, nós
nós éramos os neurônios, éramos as células epiteliais, as células gástricas, as células que formou aquele corpo de Jesus no processo evolutivo dele. E que hoje, como nós ajudamos ele na sua evolução hominal, ele agora ama-nos entranhadamente até o sacrifício e vê entre nós o que era seu, nós éramos células dele, para ajudar-nos a libertar do jugo da matéria. Próximo, por favor, Rui. Então, Zacarias, o intelecto, que compreendeu essa verdade, bendiz ao Senhor Deus de Israel, por realmente, para nós, as antigas células do seu corpo, Jesus é um Deus e é nosso Deus. E aí a gente conclui esse capítulo, o Cântico de Zacarias.